Bom, nesse vídeo eu vou ensinar vocês como é que a gente está conseguindo manter um ROI de 2 usando o Meta Ads, né? Usando uma estratégia nova ali chamada Bidcap, né? Muita gente tem falado dela, uma galera aí tem anunciado também curso sobre isso, etc. Como eu já rodo há muito tempo Meta Ads, como a gente tem uma operação de infoprodutos, a gente já faturou mais de 3 milhões e tal, é, eu resolvi pagar uma mentoria de um cara que só usa isso, escala ali 100 mil por dia, e eu vou compartilhar com vocês o que ele me passou e o que eu tenho feito. Eu comecei recentemente a fazer essa estratégia, e é uma estratégia que já está dando muito certo. Eu tive a ideia desse vídeo, basicamente ali pelo Matheus Bressan, né? Eu comentei ali no vídeo dele e teve um engajamento legal e a galera começou a perguntar, então eu resolvi gravar esse vídeo aí para facilitar a vida de vocês e também para contribuir, né, gerar valor. Aqui eu não vou enrolar, vou falar exatamente o que está dando certo, não vou nem editar esse vídeo, vai para o ar assim mesmo, de uma forma bem bruta aí para vocês extraírem o ouro, tá? Então eu não vai ter atalho. Essa estratégia já trouxe mais de 11 mil de lucro, tirando imposto, tirando tudo, só durante esses primeiros 14 dias desse mês. Já tem um tempinho que eu rodo ela, mais do que isso, mas esse aqui é um projeto novo que eu só estou usando Bidcap e, cara, tem dado muito certo, tá? Um projeto novo, validando VSL, validando tudo, já trazer 11 mil de lucro ali de cara, é um puta resultado, e agora a gente vai buscar isso aí por dia, né? Só que antes, a gente sempre precisa lucrar ali no início, né? Então essa é uma estratégia muito segura para você ter segurança na hora de escalar e também você ter mais estabilidade no meta. Então, como é que funciona, tá? Eu dividi aqui em vários passos e vou falar sobre eles, porque basicamente é assim que uma campanha Bidcap ali funciona. Se você tem dúvida como monta uma campanha Bidcap, eu sugiro que você veja o vídeo desse Matheus Bressan aqui, que é um cara muito foda. Ele contribuiu bastante aqui para esse vídeo. Ele ensinou como fazer campanhas, abriu a tela dele, etc. Enfim, então eu recomendo você assistir o vídeo dele. Agora, se você quiser entender um pouco da estratégia, mais os bastidores aqui de como fazer essa campanha dar certo, sem, enfim, gerenciador de anúncio ali, que é a coisa mais fácil que é apertar botão, esse é o vídeo, beleza? Então eu não vou editar, eu não vou fazer nada de frufru, vou ir direto ao ponto aqui para vocês terem um conteúdo de ouro, beleza? Um conteúdo que literalmente a gente pagou caro para ter isso aqui, eu vou compartilhar com vocês de graça, porque é essa a ideia, compartilhar muita coisa aí para vocês. Então também já se inscreva aí no canal. Bom, então como é que a gente está fazendo essa campanha de Bidcap e como é que ela tem trazido um ROI de 2 aí constantemente para a gente no Meta? Primeiro passo, estrutura da campanha, né? Bidcap nada mais é do que limite de lance. Então você vai fazer uma campanha de limite de lance. É como se você estivesse no leilão, né? E no leilão ali você dá os seus lances, né? E você fala para o Meta, cara, eu só posso chegar em 100 reais de lance. Então, se o seu lance for 100 reais. E aí o Meta, ele identifica os lances de leilão, né? Porque o Meta é uma plataforma de leilão. E aí, se o leilão for mais caro do que aquele limite de lance que você deu, por exemplo, 110, ele nem entra na batalha. Então é muito bom porque você consegue estabilizar o seu resultado e consegue trazer um resultado muito legal quando o limite de lance está dentro do positivo, que eu já vou explicar o que significa isso. Beleza? Então a primeira coisa que a gente tem que falar é a estrutura da campanha. E para isso, como montar, etc., assiste aquele vídeo ali do Matheus que vai te ajudar bastante. Como eu quero que esse vídeo não fique muito longo, eu fiz resumido aqui realmente o que vai trazer, cara, o máximo de resultado para você se você aplicar hoje, beleza? Isso aqui, cara, trouxe, como eu te falei, 11 mil de lucro para um projeto totalmente novo, que a gente começou ali, enfim, não tem nem um mês, beleza? Então, qual que é o próximo passo? Traqueamento avançado. Por quê? Porque limite de lance, a campanha de limite de lance, ela é uma campanha inteligente. Então, se o meta não identificar que está tendo compra com as notas certas, e eu já vou explicar o que é isso, o meta ele não vai saber como otimizar a sua campanha, beleza? Então, é muito importante que você tenha traqueamento avançado. João, como é que eu tenho traqueamento avançado? Me chama lá no Instagram, que eu vou te passar o contato de um cara que faz isso para você e não vai cobrar tão caro. Por quê? Porque tem que mexer com GTM, tem que mexer com Stape, tem que mexer com várias coisas ali avançadas que, cara, você vai perder muito tempo, beleza? Eu também até tentei fazer alguns cursos de traqueamento avançado, fiz, entendi a lógica, só que, cara, sempre deu um errinho ali. Então é melhor você contratar o serviço de alguém, vai custar ali 500 reais, mas essa estrutura vai ficar 100%, beleza? O Facebook vai traquear exatamente 100%. Então,
clica aí no Instagram, me chama lá que eu te passo o contato do cara, ele é muito foda. E ele faz isso muito rápido. Isso aqui vai dar muita diferença para a campanha, muita mesmo. Depois que a gente colocou isso, cara, trouxe ali 3 mil de lucro em um dia, né? Depois 2 mil de lucro em um dia. Então assim, cara, faça esse investimento, vale muito a pena. Segundo ponto, otimização de funil, beleza? Se a gente está fazendo limite de lance, cara, qual que é a ideia? Você tem que otimizar o funil, por quê? Se o seu limite de lance for R$110, você conseguir otimizar o seu funil para ele trazer mais 100, R$200, cara, você vai conseguir aumentar o seu limite de lance, beleza? E aí você pode estar me perguntando, cara, beleza, como é que eu escolho um limite de lance ideal para minha campanha? O que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo um limite de lance de 61%, tá? Aí você vai testar, de 61% do seu ticket. Então, por exemplo, aqui a gente roda um ticket de 189. A gente começou rodando com um lance de 110, que dá mais ou menos isso aí que eu coloquei, beleza? João, mas você vai ficar com esse limite de lance de 110 para sempre? Não, você não vai usar esse limite de lance para sempre. Isso aqui é uma forma segura para você começar a testar e já ter lucro, beleza? Eu não estou passando aqui a estrutura que você vai escalar agora. Não, porque dentro desse limite de lance, você vai começar a entender que se a sua campanha estiver funcionando certo, e se você já tiver feito esse traqueamento avançado aqui, vai começar a trazer muita venda e um ROI muito alto. Então, o que você vai fazer? Você vai aumentar. Aqui a gente está normalmente aumentando de 10 em 10, né? Então a gente vai aumentar o limite de lance para 120, depois 130, depois 140 e por aí vai, beleza? Então você faz essa conta aqui, adapta, começa com 61%. Se estiver vendendo, você vai aumentando de 10 em 10 assim o seu limite de lance. João, isso aqui é orçamento? Não, não é orçamento, beleza? Orçamento é outra coisa. Qual que é o orçamento da campanha que a gente usa? Que a gente usa na campanha? A gente usa normalmente, quando a gente está começando, 2 tickets, beleza? Então, se o seu ticket for igual ao meu, 180, você vai usar vezes 2, que vai dar ali uns 360, beleza? Então, basicamente essa regra. João, vai gastar 360? Não vai gastar 360, porque você colocou um limite de lance pequeno. Então não vai gastar 360, pode ficar tranquilo. Ah, gastou e não vendeu, calma. A campanha ela precisa aquecer. Você vai gastar uns 2 dias ali, coloca uns 2, 3 dias ali de margem para ela não vender, para ela ficar no prejuízo, porque no terceiro em diante ela vai vender, se a sua estrutura estiver convertendo, óbvio. Se você fizer uma VSL ruim, uma página de vendas ruim, não vai vender, mas aí não é culpa do meta, né? É culpa da parte das vendas. Então, se você fizer isso, colocar esse orçamento, testar esse limite de lance e for aumentando aos poucos, cara, vai dar certo. Foi isso que a gente fez, a gente já replicou essa estrutura e deu certo também. Pode fazer e testa aí, que é um teste super, hiper, mega barato, que vai te trazer muito resultado se der certo. Ah, João, tá vendendo muito, o que eu faço agora? Calma. Então, o próximo ponto é o ponto 2, otimização de funil. Por quê? Se a gente começa a escalar muito sem otimizar o funil, a gente vai escalar prejuízo. E acredita em mim, eu entendo dessa parada, porque eu já rodei muito tempo low ticket ali de 39, a gente faturou, cara, 3 milhões com low ticket, e no final do jogo ali a gente tinha uma margem de lucro baixa. Não é isso que eu quero mais. Então, a partir desse momento, eu mudei totalmente meu jogo, né? Então eu comecei a trabalhar com tickets maiores e também a entender da importância da otimização do funil, a RPU, que é justamente a média de faturamento ali que um cliente vai te trazer, beleza? Então o que significa isso? Cara, você tem upsell imediato? Se não tem, já coloca. Você tem um entregável, que é um convite para algo ao vivo. Por que algo ao vivo? Porque dentro desse algo ao vivo, cara, é uma oportunidade de você fazer uma call e vender, beleza? Então, basicamente... Voltei aqui, tinha dado um pau, mas voltei. Então, basicamente, isso é uma oportunidade de você trazer ali retorno financeiro para a operação, tá? Então, se você tem um entregável que é um convite para algo ao vivo, cara, isso já tem um potencial enorme de fazer dinheiro. Outra coisa... esse entregável, isso que você vender aqui, você
você pode colocar, tá? Não estou falando que é o caso, mas você pode vender um serviço, entendeu? Por quê? Porque serviço dá para monetizar e é recorrente. Então, você acaba trazendo ali várias fontes de otimização de funil. Você traz um cliente que era uma venda única, um upsell imediato, né? Então, um cliente que era uma venda única ali no front-end, num curso seu, acaba comprando outro curso, ou acaba comprando outro produto seu, depois no entregável desse produto 1, ele tem um convite para uma live toda semana, onde também tem a oportunidade de fazer dinheiro, e também essa questão do serviço, né? Você pode vender aqui nessa live um serviço seu recorrente. Então, se você for um gestor de tráfego, pô, se for, sei lá, um médico, se for um psicólogo, qualquer coisa, dá para você fazer isso. E aí você consegue otimizar muito o seu funil e trazer muito resultado com isso. Então isso já destrava aí uma parte muito importante. Porque quando você tiver tudo isso aqui ajustado e a sua campanha BitCap dando certo, o seu lance que está 110 aqui, você vai poder colocar 220. Por quê? Porque se der prejuízo no front-end, cara, lá no back-end, na otimização do funil, vai trazer muito lucro. É muito lucro, entendeu? Então, acaba que essa parte aqui é a parte mais importante, é a parte que eu vejo a galera mais errando aí no Brasil. Então, isso aqui é um grande diferencial que a gente tem, não para montar um business para faturar muito alto, porque você até consegue faturar muito alto vendendo uma venda única, a gente já fez isso. Só que, cara, faturamento é ego, negócio é lucro. Então, se você quiser lucro, você tem que fazer esses passos, sacou? Pelo menos é o que a gente faz, é o que está dando muito certo, né? Então, eu recomendo aí você fazer igual se você quiser um resultado também parecido, beleza? Outro lance, o ticket do lance, né? Então, aqui foi o que eu falei ali mais cedo, né? Acabei invertendo um pouquinho a ordem aqui, mas o ticket do lance, você vai conseguir aumentar ele conforme o seu funil for convertendo mais. Então, pô, tá trazendo um ROI de 2, um ROI de 3 ali, cara, aumenta seu lance, traz mais gente. Porque quando você tiver um funil, quanto mais pessoas você adquirir no front-end, no passo 1, mais grana vai trazer, entendeu? Então, basicamente, esse o segredo do lance, beleza? O quarto ponto é o volume de ads. Cara, dentro de uma campanha BidCap, você precisa ter volume de criativo. A campanha, ela precisa se tornar inteligente. Como que você faz isso? Alimentando essa campanha todos os dias, beleza? Então não é uma campanha estática, não é uma campanha que você vai colocar só os seus ads vencedores e deixar ela lá. Não, é uma campanha que eu chamo de matriarca. Por quê? Porque ela abraça todo mundo, ela é uma mãe, né? Então, o que você vai fazer? Você vai testar, você vai deixar os ads validados dentro dela, você vai deixar tudo. É uma campanha onde o Meta Ads trabalha, não você, entendeu? Então, a partir desse momento, a gente vai também para os detalhes da fanpage. Antes de eu falar um pouco mais sobre os anúncios, deixa eu só falar sobre esse quinto ponto, que é um ponto que muita gente erra. Dentro do Meta Ads, você tem que anunciar numa fanpage. E dentro dessa fanpage, você tem passos lá dentro que se você preencher, você ganha score. É como se fosse um banco, né? Você melhora o seu score. Então, você às vezes consegue otimizar muito o CPM fazendo isso. A gente fez e melhorou bizarramente também. Então, é outra coisa que tem que ficar atento. Preenche lá a sua fanpage, coloca o horário de funcionamento, telefone, site, tudo isso, porque isso faz funcionar, faz com que o seu CPM ali nos anúncios melhore muito e a sua conta de anúncio fique muito mais forte também, beleza? Outra coisa é a ascensão e serviço, que eu acabei falando aqui na otimização do funil, né? Você colocar um upsell, né? Uma venda depois da venda ali como um serviço, isso ajuda bastante aí você ter recorrência e criar algo sólido, porque nada mais rentável do que trazer um cliente de uma venda única para uma venda recorrente mensal, beleza? E aí, sobre a criação das campanhas, né, sobre também o volume de ads que eu falei que eu falaria um pouco a mais, cara, isso aqui, pelo incrível que pareça, é a coisa mais fácil, tá? Eu vou falar sobre isso aqui, só que se vocês entenderem que vocês precisam de traqueamento avançado, e aí para isso, me manda mensagem lá no Instagram que eu já te encaminho o contato dessa pessoa. O segundo ponto, a otimização de funil, né? Você ter traqueamento avançado com otimização de funil e saber dessa estratégia do ticket do lance que eu acabei de falar para vocês, cara, só isso aqui já vai trazer muito resultado. Ainda mais se você já tiver um funil validado rodando, beleza? Isso aqui já vai, cara, já vai pagar aí, pelo menos, ter esse lucro aí que eu tive. Muito mais se for algo validado, tá? Então, basicamente é isso. Tá, agora a gente entra numa parte que muita gente tem curiosidade, geral me acaba perguntando ali nos comentários
desses vídeos aí sobre criação de campanha, né? Ah, qual que é a estrutura perfeita? Como que eu faço uma campanha de BidCap? Cara, isso é importante? É, mas não é o mais importante, tá? O mais importante é aquilo ali que eu falei assim. Mas vamos entrar nisso aqui, o que eu tenho feito? E aí é que você pode testar também, tá? Isso aqui não é uma regra geral, isso aqui não é uma lei do universo, tá? Você pode testar e ver o que traz mais resultado para você, beleza? O que a gente faz aqui, tá? Eu tô falando o que a gente faz na operação, não significa que é um melhor cenário. Eu separo os conjuntos de anúncio em lote. Então eu faço uma estrutura de 1x5, onde nessa campanha eu alimento todos os dias 5 novos anúncios. E aí eu já vou entrar, caramba, mas você produz 5 novos anúncios por dia? Calma, são 5 novos anúncios que podem ser novos ou podem ser variação dos que estão dando certo, beleza? Então, se você separar em lote esses criativos, então vamos supor aqui, ó, para ficar mais claro, conjunto de anúncio é igual a lote. Por quê? Porque eu vou organizar esses criativos em lotes. Então, cada lote tem 5 anúncios dentro. E aí, como é que eu faço desses 5 anúncios? Primeiro, o ideal é sempre você criar anúncio novo, né? Com ângulo novo, com tudo novo. Só que, pô, se você for criar 5 anúncios por dia, em 7 dias são 35 anúncios, né? E aí faz vezes 4, que é um mês. Cara, é muito anúncio. Para anúncio em imagem, cara, a gente conseguia fazer 30 anúncios por dia. A gente já chegou a fazer 30 anúncios por dia. Só que anúncio em vídeo é um pouco mais complicado. E não adianta você fazer anúncio de qualquer jeito também, que, cara, é perder tempo. Então, o que a gente tem feito aqui? A gente cria, sim, anúncios novos, mas a gente faz muita variação. E aí, para fazer variação, você tem que criar um hábito de analisar o que dá certo diariamente. É o que eu faço, beleza? Então, todo dia ali, eu analiso todos os anúncios que venderam, que não venderam, que rodaram, né? E aí, no final do dia, eu encontro as variações ali que estão dando mais certo, né? Ou os anúncios que estão dando mais certo para eu fazer variações, beleza? Então, dentro de cada lote, vamos supor aqui que dentro de cada lote, né, vamos supor que é o lote 1, eu tenho o ED 01, o ED 02, o ED 03, o ED 04 e o ED 05. O que vai acontecer quando você colocar vários criativos dentro de uma campanha BidCap? Você vai perceber que, às vezes vai acontecer de um criativo não rodar. Aí você fala, João, eu fiz um anúncio novo, mas o criativo não rodou. Cara, espera, tá? Não tem outra solução, espera. Se o anúncio não vendeu, se o Meta não gastou, é porque a inteligência do Meta, que, porra, os caras investem bilhões de dólares nisso, identificou que não ia vender, né? Nesse lance que você colocou, não ia vender. Então, espera. Por que espera? Porque, cara, acontece muitas vezes de um anúncio que você colocou, tipo, 2 semanas atrás, começar a gastar e começar a vender do nada. Beleza? Então esse anúncio do lote 1 aqui que não rodou, você deixa ele lá. Você não vai mexer em anúncio, você não vai desativar anúncio. O que você vai fazer é alimentar a campanha com vários anúncios, porque o Meta tem informação suficiente para te mostrar o que vai funcionar e o que não vai funcionar. Show? Então, com base nisso, o que você vai fazer é sempre fazer esses anúncios, né? Colocar eles em lotes. E aí, os que venderam, por exemplo, vamos supor que esse ED 2 vendeu 2 no dia e gastou, sei lá, vamos supor que ele gastou ali 80% do faturamento, tá? Então, pô, eu sei que esse ED vendeu 2, que gastou 80% do faturamento e que teve um ROI de 2. Por que ROI? Porque ROI vai em cima do lucro. Então, se você usa uma UTM-Fi da vida, você consegue colocar ali seus gastos e ele vai te trazer o ROI já com os gastos. Então, pô, ROI é lucro, beleza? Então, significa que você está investindo R$1 e tendo 2, beleza? Então, R$1 é de lucro, então você está tendo um ROI 2, beleza? Então, é basicamente isso o fundamento. Eu parei também de olhar para ROAS ali, eu olho mais para ROI. Então, significa que esse ED aqui venceu. Então, se esse ED venceu, o que eu faço? Eu faço um lote 2, onde vai ter um ED 02 V2, um ED 02 V3, V4, V5, V6, V7, entendeu? Então, basicamente, vai ser isso, ó. Eu vou alimentar a campanha com os anúncios ali que deram certo, beleza? Só que com variações dele. Como é que eu faço essas variações? Cara, depende, entendeu? Às vezes eu faço com hook visual, às vezes eu faço com um hook inicial
de forma totalmente aleatória, tipo, eu coloco um vídeo viral e o expert falando. Às vezes eu faço só com uma headline no anúncio. Enfim, varia. Usa a sua imaginação aí, a sua criatividade para pensar em variações que façam sentido aí com o seu público-alvo. João, como é que você encontra essas headlines para fazer muita variação? Eu faço muito isso, tá? Isso aqui é um hackzinho extra para quem ficou até o final do vídeo. O que eu faço? Eu vou no YouTube e eu procuro basicamente ali um nicho. Então, por exemplo, sei lá, se seu nicho é finanças, você vai procurar como eu fico rico investindo. E aí você vai achar as headlines com mais view. E aí você vai usar exatamente essas headlines para fazer as variações aqui no seu anúncio. Você vai colocar lá no vídeo, no topo, no meio, sei lá, usa sua criatividade aí. E aí, cara, isso dá muito resultado, beleza? E aí, o ideal é que você tenha aí pelo menos uns 15 anúncios para você testar. Por quê? Porque antes de você começar a criar variação igual louco, o que eu recomendo? De você iniciar uma campanha Bidcap, pelo menos assim, tá? 1, 3, 5. Por quê? Se você tem 3 conjuntos e 5 anúncios dentro desses conjuntos, significa que você tem 15 anúncios. Então já dá bastante insumo ali para o meta trabalhar em cima da inteligência dele. E aí depois você vai adicionando. Aí vai virar 1, 4, 5, 1, 5, 5, 1, 6, 5, beleza? Normalmente eu coloco um lote por dia. Se você já estiver escalando muito, você pode colocar mais, tá? Mas como eu te falei, esse projeto que eu estou começando agora, eu estou indo assim, porque é um projeto que a gente está validando, a gente estava otimizando funil, estava otimizando tudo isso que eu falei para vocês. Então, cara, só isso aqui já traz muito resultado, beleza? E aí, basicamente, como é que eu otimizo essa campanha? Cara, eu não otimizo, tipo assim, não é uma campanha igual um CBO que você precisa ficar olhando toda hora, vendo se gastou, se bateu o CPA, se mata, etc. Não, eu não mato essa campanha nunca. O que eu faço é ajustar o lance. Então, se a campanha está vendendo muito, o dia está muito bom, eu ajusto o lance aumentando R$10 no lance, né? Eu vou aumentando 10 em 10. Por quê? Porque isso aqui não é orçamento, beleza? E aí o orçamento, o que eu faço? O orçamento da campanha. Se com 360 tá gastando, tá trazendo um ROI 2, eu vou testando, cara. Eu vou jogando. Aí no próximo dia eu já jogo 720. Depois eu já jogo, sei lá, 1.400, 2.800, entendeu? Cara, eu vou duplicando e aumentando. A nossa campanha aqui hoje está com 12 mil por dia, beleza? E aí não roda isso, tá? Não roda isso. Então pode ficar tranquilo aí também, que seu limite de lance é uma segurança para esse orçamento. Minha campanha com 12 mil, hoje, rodando, ela tá gastando em média aí R$1.000 por dia, beleza? Por quê? Porque o meu limite de lance é bem conservador, que a gente ainda tá otimizando algumas coisas aqui dentro do funil para conseguir aí fazer 300, 400, 500 mil no mês, de forma bem consolidada e trazendo com muito lucro, beleza? Eu não tô aqui tentando vender faturamento, escalar loucamente, queimar a imagem, porque a gente trabalha com expert também, né? Então queimar a imagem do expert, a gente não quer isso, a gente quer crescer saudável, crescer sólido. E aí como é que a gente consegue isso? Ajustando o funil, foi o que eu falei para vocês. Então, o orçamento eu faço isso, eu vou dobrando, né, a cada dia, se o ROI estiver bom. Se o ROI não estiver bom, eu deixo o orçamento que está na campanha e vou ajustando o lance, até ele ficar bom de novo. E aí, cara, eu vou encontrando o limiar do limite de lance ideal, né? Obviamente que o limite de lance vai melhorar muito quando você otimizar o funil, que é o que eu tô sempre falando, né? É lucro, velho. No final do dia ali, o que vale é lucro, entendeu? E outro ponto também é melhorar o funil, né? E aí melhorar o funil entre algumas coisas, né? A primeira delas é justamente a VSL, né? Se você roda VSL, roda quiz, etc. Cara, faz teste. Teste headline, teste play rate, teste velocidade da VSL, teste lead, né? Então, são coisas ali que a gente consegue testar para melhorar o funil. Ainda mais usando, VTurb ali, que é um software que te dá muita margem para você testar e ter dados, também fazer split de teste AB. São coisas ali que a gente faz para melhorar a conversão do funil final, beleza? Outra coisa, upsell. Então, como é que tá esse upsell hoje? Está numa página? Vamos fazer uma VSL? Fez uma VSL? Vamos fazer uma VSL com estoque? Fez uma VSL com estoque? Vamos fazer uma nova lead? Vamos colocar a VSL do upsell vezes
1.2x de velocidade, né? Então vai entendendo o que funciona melhor, porque dessa forma você vai otimizar muito seu funil. E aí otimizando o funil é um efeito cascata, só vai trazer mais lucro, só vai aumentar mais lance, seu orçamento vai poder ser maior, você vai poder escalar com mais previsibilidade e também com mais lucro, beleza? Não é faturamento, de novo, lucro. Então, isso é muito importante. E a outra questão é a ascensão. Olha muito para isso que eu falei aqui atrás, que é o que tem dado muito certo para a gente, que é essa questão aqui, cara, de entregável com convite para algo ao vivo. Isso aqui é um ouro, tá? Você, na sua VSL lá, na hora de você explicar sobre o produto, fala que tem uma parte do produto que é uma live semanal. Por quê? Porque essa live semanal é a oportunidade de venda, tá? Então isso ajuda muito. Então isso é algo que a gente está fazendo aqui que, pô, tá monetizando demais. Então é isso, cara. Acho que falei bastante. Acredito que se você aplicar tudo isso que tem aqui na tela, você vai conseguir ter um resultado muito legal usando o BitCap. BitCap é uma estrutura muito, muito interessante para quem quer escalar com previsibilidade, quer escalar com menos risco ali de, pô, você colocar 100 mil de orçamento, você acordar com, sei lá, 50 mil de prejuízo porque o meta acabou gastando ali num dia ruim, sacou? Então, é isso, tá? Então, com o BitCap você consegue fazer tudo isso. Lembra de seguir todos os passos que eu listei aqui, porque é muito importante, principalmente essa questão do traqueamento avançado, senão a BitCap não vai funcionar, não vai ficar tão bom. Então, não esquece de mandar mensagem lá no Instagram me pedindo essa referência. E, cara, é isso, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva aqui embaixo, deixa o like, compartilha para aquele seu amigo que também é gestor de tráfego, que também tem uma operação aí, porque eu acredito que esse vídeo vai ajudar bastante ele aí também, tá? Valeu, um abraço.